Eu tenho certeza que grande maioria, pode vir aqui, Márcio, que grande maioria da igreja conhece o nosso irmão Márcio Santabrígida, serviu alguns anos aqui na igreja, na juventude, e agora é nosso obreiro na congregação do bairro de Fátima, congregação desta igreja. Então nós teremos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor pela instrumentalidade do nosso obreiro, irmão Márcio Santabrígida. Permita-me orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu servo que agora vai proferi-la, Senhor, na Tua igreja. O abençoa, lhe dá sabedoria, Senhor, e que ele seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre um privilégio para mim estar aqui na nossa igreja mãe. Mandamos abraços lá dos nossos irmãos e congregados. E também convidamos você a fazer-nos uma visita, né? Travessa Antônio Baena, número 62. Temos cultos quarta, domingo, manhã e noite. Semelhante aos mesmos horários, a não ser na quarta-feira, tá? Que o nosso culto lá é 7h15 da noite. Sem mais delongas, quero levar você a refletir comigo hoje o texto que está aqui atrás, já Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Texto conhecido, também registrado no Evangelho de Mateus. Um texto muito especial. Minha tradução aqui é NAA, tá? Se você tem a sua NAA também, mas qualquer coisa você pode acompanhar na sua tradução. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Me permita orar novamente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Agora, Pai, manifesta o Teu caráter através de mim, Pai, Teu instrumento. E, ó Pai, que a Tua palavra chegue, Pai, no coração hoje e haja conversão, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus, te oramos hoje e sempre. Amém. O mais belo edifício não é nada se ele não tiver fundamentos. A mais bela catedral desaba sem os seus fundamentos. Até mesmo o melhor plano que você tenha para a sua vida, se não for bem fundamentado, de algum modo ele ruirá. Assim também acontece com todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. Seus planos caem por terra. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, eu queria olhar com você um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Afinal de contas, o texto tem um contexto. O texto foi falado para um público em um lugar e de uma forma. Ler os evangelhos, para mim, sempre é muito desafiador, pois estamos diante dos relatos que nos remontam não somente a um relato histórico sobre o nascimento, desenvolvimento de um personagem qualquer, mas a história do próprio Filho de Deus, contada por 4 homens diferentes. E essa história não somente é mais uma história que remonta a algo que direcione-nos à salvação, mas é também a história que muda toda a humanidade. É a história central que modificou toda, não somente o nosso calendário, mas também a nossa forma de viver e de pensar. Essas boas novas foram escritas em 4 ênfases diferentes. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido de Israel. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, conforme Isaías 53. Lucas apresenta Jesus como o Salvador de toda a humanidade. Lucas vai apresentar esse Jesus como aquele a qual veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o recebeu. E não somente isso,
Lucas poderia figurar como uma carta apologética, o evangelho apologético, visto que ele foi escrito para dar segurança a um homem chamado Teófilo, e não somente ele, mas um grupo de cristãos que estava naquele mundo vivendo agora a nova fé nesse Filho de Deus, Jesus Cristo. Diante da beleza dos evangelhos, queremos enfocar neste estudo que Lucas, o médico amado, conforme Colossenses 4,14, fez um estudo minucioso e acurado. E ele presta até nós um caráter de profunda precisão histórica. É um relato histórico chamativo. Se você visse na língua original, você saberia que ele tem um grego muito bonito de se escrever. É um grego muito bem polido, muito bem testado, uma carta erudita para aquele tempo, visto que Lucas era um homem de alta formação, por ser um médico. Seus relatos são fascinantes, usa do seu conhecimento para trazer detalhes minuciosos que outros não trariam até nós. E não somente isso, mas nos traz também revelações acerca do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, e não somente isso, também como uma parte importante, que é a infância de Jesus, algo não conhecido por nós. E quando Lucas traz, falando um pouco sobre a infância de Jesus, nada mais fala do que aquela criança era uma criança que tinha consciência do seu chamado como filho de Deus. E não somente um chamado, mas a própria divindade em si. Juntamente com Atos, Lucas é um poderoso instrumento para você conhecer como o plano de Deus é perfeito, tanto prometendo a salvação a Israel, trazendo Jesus Cristo, fazendo com que esse menino se transformasse no homem, pregasse a mensagem do Evangelho e através desse Evangelho, da morte e ressurreição, trouxesse vida a todos os homens e a reconciliação. E agora a igreja, no poder do Espírito Santo, é encaminhada a pregar sobre este Evangelho e a vivê-lo. Essa talvez seja uma das ênfases muito belas da carta de Lucas. Mas sem dúvida, nada chama mais atenção do que o fato de que Jesus se apresenta como o Salvador de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Lucas apresenta um Jesus que vai aos israelitas, mas que também vai às mulheres, que também vai às crianças, que também vai aos estrangeiros. Lucas apresenta o próprio Jesus como Salvador, que decide ir levar a mensagem de salvação a toda criatura. Esse é o papel de Lucas para nós. Esse é o ensino deste Evangelho. A igreja enviada para pregar a Jesus e mesmo frente à oposição permanece firme. Não se deixa abalar pelas perseguições. Mas de fato, diante de tudo isso que foi exposto, eu gostaria de trabalhar algo com você especificamente nesse texto aqui que está descrito. E ele traz uma ideia poderosa a nós. O verdadeiro fundamento de uma vida entregue a Cristo é confiar plenamente na palavra do Mestre. Vou repetir mais uma vez. O verdadeiro fundamento de uma vida entregue a Cristo é confiar plenamente na palavra do Mestre. Olhe novamente comigo o texto bíblico em Lucas 6,46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Nem todo o que segue é discípulo. Essa é a verdade central deste verso. Ao começar seu ministério, Jesus adentra dentro de uma sinagoga lá em Nazaré. E ele começa a ler a passagem de Isaías 61, que diz que ele é o profeta que ministraria a palavra, aquele que é prometido, aquele que anunciaria o ano aceitável do Senhor. E não somente isso,
Em sua caminhada no seu ministério na Galileia, Jesus, ao anunciar sobre o reino de Deus, também vai contra a liderança instituída naquele momento. Homens que tinham se tornado insensíveis à mensagem. Não é à toa que há um silêncio de 400 anos, um silêncio profético. 400 anos não se levantava profeta em Israel. Até que veio João Batista. Aquele povo, naquele momento, tinha se tornado insensível e legalista. E se oporam ferrenhamente à mensagem de Jesus Cristo. Eles, de todo modo e a todo momento, confrontavam, perseguiam e desejavam eliminar aquele que se dizia Filho de Deus. Contudo, toda essa oposição não diminuiu a popularidade de Jesus. A história nos diz, nos capítulos, que várias pessoas o seguiam, de perto o rodeavam. Para aquele momento era uma coisa esplêndida. Um homem comum, um homem sem tradição rabínica, um homem do dia a dia, um homem com uma profissão comum naquele tempo. De repente, esse homem sai de um lugar onde ninguém o conhecia, como o próprio texto nos diz. Aqueles homens diziam: quem é esse? Esse não é o filho de José, o carpinteiro, não é um homem que anda conosco, como agora se diz o Filho de Deus. E não somente isso, Jesus não fica só em discursos. Jesus também utiliza do seu poder e da sua glória para manifestar o seu reino e certificar a sua mensagem. E é por isso que nós vemos uma gama intensa de milagres. Jesus traz diversos milagres que certificam a sua mensagem e que mostram que ele era um profeta não somente em palavras, mas em ações e atitudes. Jesus não é somente mais um mensageiro, mas ele próprio é o Filho de Deus. E diante disso, caminhando com aquelas multidões que o seguiam, diante daquele número enorme, ele chama 12 homens. E desses 12 homens ele transforma em seus apóstolos. Esses que seriam, tirando Judas, que logo mais foi substituído por Matias, esses homens levariam a mensagem do reino de Deus e espalhariam por todo o mundo conhecido, juntamente com o outro apóstolo nascido fora de tempo, que era Paulo. Mas esse não é o enfoque claro dessa passagem. O contexto próximo dessa passagem é que Jesus, após chamar os seus 12 discípulos, começa então a proferir aquele que é o sermão mais famoso até hoje, ou mais conhecido, diga-se de passagem, o Sermão da Montanha, que em Mateus está no capítulo 5 a 7. Esse sermão trata dos princípios elementares do reino de Deus. É uma crítica ao sistema que ocorria naquele momento. É uma crítica a toda formalidade e todo aquele legalismo que tinha sido instituído naquele momento, que nada mais era do que um descumprimento. Jesus não veio revogar a lei, porém cumpri-la, coisa que os sacerdotes e mestres fariseus não estavam cumprindo. E esse Jesus é duro com essa multidão, começa a apertar o cerco contra ela, e para finalizar o seu sermão, ele então profere essas palavras: por que me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Pense comigo, uma grande multidão seguia, elas já haviam visto os milagres, elas já tinham visto o poder, elas já tinham ouvido os discursos, e agora, diante desse grande movimento, Jesus de nenhuma forma diz: eu sou o bom pregador, eu tenho o grande conhecimento. Ele não amacia as multidões, mas olha para o interior daquelas vidas e diz: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão me chamando de Senhor? E aqui é a mesma palavra para Yahvé, né? Yahweh, o tetragrama, o mesmo Deus que se apresentou no passado como eu sou. Essa é a mesma palavra que Jesus usa agora para ele.
Por que vocês me chamam Senhor? Por que vocês me chamam de mestre? Por que vocês dizem que eu estou direcionando a vida de vocês, se vocês não fazem o que eu mando? Se vocês não estão disponíveis e dispostos a seguir a mensagem até as últimas consequências. Jesus fala isso para eles. Jesus questiona o interior e o âmago daquele povo. Porque era muito fácil, meus irmãos. Os milagres borbulhando. Aquele período ali, silêncio profético, após 400 anos, aparece um homem cheio de poder, trazendo uma palavra poderosa. E o que acontece? Esse homem podia ter toda a fama, toda a pompa, mas ele escolhe fazer a vontade daquele que o chamou. E diz: por que vocês não me obedecem? Por que vocês não me honram? Por que vocês estão caminhando atrás de mim? Vocês não estão compromissados. Vocês não estão fidelizados a mim. Talvez você ande atrás de mim pelas bênçãos. Talvez você ande atrás de mim pelos ensinos. E esse pequeno trecho, meus irmãos, é tão marcante e tão cortante ao mesmo tempo, porque essa mesma palavra pode ecoar até nós hoje. Por que nós chamamos Jesus de Senhor, Senhor, se nós não o obedecemos? E se nós o obedecemos, podemos chamá-lo de Senhor, Senhor. Isso afeta todo o nosso conhecimento. Isso afeta toda a nossa vida. Porque você ora a Jesus, você clama pelos milagres, você clama pela salvação, você clama por coisas que não existem, por fé. Mas esse texto bate de frente com você agora nessa noite. Por que você chama Jesus de Senhor? Será que você obedece àquilo que Ele diz? Será que você está levando a sua fé em Deus até as últimas consequências? Será que os seus fundamentos estão bem alicerçados? Ou a sua casa está a ponto de cair, a sua casa espiritual? E é por isso que Jesus continua dizendo, Ele vai exemplificar o que Ele está dizendo. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. A vida cristã está nos fundamentos. Eu não sei se você já viu, ou já foi em Dubai, ou já viu pela televisão, mas lá em Dubai existe um pequenininho prédio chamado Burj Khalifa. Ele tem somente 514 metros de altitude. E ele tem cerca de 192 pilares de sustentação, que tem uma profundidade equivalente a 50 metros. Só que quando você chega lá no Burj Khalifa, em Dubai, se você já foi em Dubai, você não pede para eles assim: eu desejo ir lá no subsolo, que eu quero ver os pilares. Eu quero olhar os pilares desse prédio. Eu quero olhar, ver se está tudo certo na fundação. Eu quero aprender e ver como foi que eles conseguiram erigir. Não, você quer ir até o ponto mais alto. Tem até todo um frenesi, no elevador lá, que as pessoas mostram lá, que sobem, faz todo um show pirotécnico. Ninguém quer ver os fundamentos. Ninguém se importa muito com os fundamentos daquele prédio. Você quer ver aquela pompa, aquela edificação. De modo semelhante, muitos líderes em Israel, assim como pessoas e líderes daquele momento, pareciam belos edifícios espirituais, cheios de respeito e poder, que, no entanto, estavam longe realmente de terem seus fundamentos em obedecerem ao Senhor. Como aquele prédio lá de Dubai era belíssimo. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles jejuavam do nascer do sol ao pôr do sol.
Eles faziam caminhadas de oração. Eles faziam orações de penitência. Eles tinham uma vida devota à religião. Eles tinham uma vida devota ao sistema religioso. Mas o coração deles estava muito distante de ter o alicerce na rocha do Senhor, que é o Senhor. A vida deles estava muito distante e era uma vida apenas de aparência. E é por isso que Jesus é tão duro, porque não há nada pior nesse mundo do que um cristão ou alguém que serve a Jesus só nas aparências. Existe um pensador que disse há um tempo que o maior inimigo do cristianismo não são as outras religiões, não são os outros sistemas religiosos. O pior inimigo do cristão é a perversão do próprio cristianismo. É você começar a fazer concessões, é você começar a fazer aparências diante da mensagem, é você começar a fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é o certo. Jesus não queria que os seus seguidores fossem mais crentes de aparência. E é por isso que ele vai diretamente ao coração daquele povo. É por isso que ele vai diretamente ao centro. E é por isso que ele está dizendo àquele povo que um verdadeiro cristão tem os seus fundamentos claros para esse mundo. Um verdadeiro cristão não tem só uma fé nominal. Um verdadeiro cristão não tem somente uma fé de palavras. Mas esse cristão tem a sua vida construída sobre a rocha. E essa rocha não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E aqui há um ponto interessante que já dá para nós termos acesso aqui nesse texto. É porque os dois homens construíram casas. Os dois construtores fizeram as suas construções. Mas somente um deles tinha fundamentos. Somente um deles tinha construído a sua casa com fundamentos. E sabe por que isso é tão importante? Os fundamentos são tão importantes porque, como a própria palavra de Deus diz, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, porque ela foi bem construída. Lembra o que Jesus disse no início? Por que vocês me chamam Senhor? E se de repente a sua vida não prosperar? E se de repente começar a dar tudo errado na sua vida? E se de repente os seus planos forem frustrados? Os vendavais dessa vida balançarem a sua casa? Será que você vai poder dizer, como está em Tiago 1, versos 2 e 4, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que você seja perfeito e íntegro, sem que lhe falte nada. Será que você vai conseguir resistir no dia mau? Para nós é muito bom quando nós estamos aqui, sentados nesses bancos acolchoados, tendo esse ar-condicionado aqui, você podendo livremente estacionar o seu carro e adorar o Senhor. Isso é uma bênção que nós devemos nos deleitar dia após dia, culto após culto, celebração após celebração. Só que isso não deve fechar os nossos olhos de que o cristianismo é uma fé que contradiz o mundo que está ali fora. É uma fé que contradiz os preceitos de muitas pessoas que você vai se encontrar essa semana. É uma fé que contradiz o sistema desse mundo. É uma fé que contradiz o pensamento do homem moderno. É uma fé que contradiz o desejo do ser humano em querer mais para si, em querer ser o mais belo, o mais bem visto, o mais bem construído. É uma fé contrária a isso. O fundamento do verdadeiro cristão não é as bênçãos que ele pode adquirir em Jesus, mas é o próprio Cristo encarnado. E nós não podemos diminuir isso.
E se você vem e diz seguir a Jesus, mas o que é mais precioso para você não é Jesus Cristo, pode ser a causa mais nobre, mas isso não é o verdadeiro fundamento. A sua casa irá cair, a sua vida espiritual irá cair. Há pessoas que depositam a sua fé em líderes, há pessoas que depositam a sua fé em circunstâncias da vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando você entra nessa casa, você crente, você tem uma intencionalidade de junto levar o povo do Senhor, juntamente com todo o povo em todo lugar, uma adoração pura e verdadeira a Deus. E você que não serve a Jesus e está aqui nessa noite, eu quero falar também com você, porque talvez você esteja agindo como o segundo construtor, mas o que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso tudo poderia ser sumarizado em uma frase: uma hora o fundamento faz falta. Lembra que eu disse? Ambas pessoas construíram, ambos colocaram as suas casas, ambos fizeram planos, ambos colocaram toda a sua vida naquilo ali, mas uma hora o fundamento fez falta. É impressionante, você pode construir o mais belo edifício, se você deixar ele sem fundamentos, em algum momento ele mostrará a sua fragilidade. Semelhantemente, algumas pessoas podem até construir suas vidas, se tornarem pessoas bem-sucedidas e de algum modo serem felizes, criarem seus filhos e até mesmo ter algum sucesso, mas uma hora o fundamento da palavra fará falta na vida daquela família. É interessante nós olharmos para o prisma como fez Asaf no Salmo 73. Ele fala: eu olhei para fora do templo, vi como os ímpios prosperam, vi como eles falam coisas contra o Senhor, vi como eles abertamente são contra o Senhor. E o que Asaf chega à conclusão no final do Salmo 73? Porém eu sei que esses homens e essas pessoas, elas fazem isso, mas o fim delas já está decretado. O fim delas é a perdição eterna. O fim delas é a perdição eterna. Ou o fim do homem é glorificar a Deus, ou é dar glória a outra coisa. Por mais que muitas pessoas construam a sua vida de modo a dar certo, de modo a parecerem pessoas bem-sucedidas, você pode olhar em qualquer rede social, né? Há muitas pessoas vendendo seus cursos, a sua forma de ganhar dinheiro do dia para a noite, a sua forma de ter o melhor shape do momento, né? O melhor corpo do momento. Há muitas pessoas que de algum modo podem conseguir os seus objetivos da maneira mais fácil possível. E quando você olha alguém dizendo assim: eu descobri o segredo da verdadeira felicidade, eu descobri o segredo da verdadeira vida financeira, e até mesmo colocam elementos cristãos, né? Princípios de Salomão, o homem mais rico de todos os tempos e mais sábio de todos os tempos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se nós pensamos em Jesus como um fundamento, somente para essa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus é o fundamento que nós estamos construindo aqui, para amanhã estarmos na eternidade. Nós nunca devemos perder de vista que o nosso fim não é esse mundo, não é essa vida. O nosso fim é passar a eternidade com o Senhor. E eu quero dizer algo mais para você. Talvez você venha repetidamente a esse culto, repetidamente a essa igreja, repetidamente às celebrações, canta os hinos, se emociona. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Cristo não é o teu fundamento, toda essa tua fé é vã, porque é uma fé diabólica. Olha o que diz Tiago novamente, capítulo 2, verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem.
até os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. Seguir a Jesus tem como fundamento aquilo que está bem claro na palavra. Servir a Jesus quer dizer entregar tudo o que você tem, o seu coração, os seus planos, os seus pensamentos. É abrir mão de uma vida que talvez você planejou para viver a vida de Deus em santidade, em amor a Deus e em fidelidade. E muitos talvez não estão preparados para abrir mão disso, mas é esse o preço do cristianismo. Nós não diminuímos a mensagem do Senhor para caber em um sistema humano. Nós pregamos essa mensagem porque o próprio Jesus, muitos de nós aqui estamos, eu vi isso num comentário bíblico, muitos de nós estamos acostumados a ouvir no fim das pregações, no fim dos cultos, a bênção apostólica. Mas Jesus finaliza o seu sermão dizendo: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Olha que coisa diferente, mas ao mesmo tempo profunda aos nossos corações. Para você aplicar no seu coração, eu queria trazer duas verdades a você. O cristianismo, servir a Jesus, é mais do que discursos. Deus quer um coração quebrantado. Talvez esse seja um perigo dos nossos dias, porque muitos caem num legalismo, falam como crentes, se vestem como crentes, andam como crentes, sem ser necessariamente um crente. Estão aqui tendo essa mesma prática, ou em outras igrejas, sendo falsos crentes. Ou alguns também caem no relativismo, aderem a uma mentalidade mundana. Estão aqui, mas não se importam em, após esse culto, assistir a algo profano, conversar com tolices, ou mesmo falar indecências. E como isso aqui, para todos nós, inclusive para mim, para todos nós aqui, inclusive para mim, é difícil lutar contra esses dois extremos. Mas o cristianismo é mais do que discursos. Como diz o Salmo 40, versos 6 a 8: sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Quem realmente deseja ser aceito por Deus precisa se humilhar diante de sua presença, necessita humildemente se aproximar da cruz e clamar por misericórdia. Quem precisa de Jesus é você. Jesus não precisa de nós, mas pela sua graça e sua misericórdia, Ele abre do seu coração e faz o papel inverso. Em muitas outras religiões, os fiéis têm que ir até os seus deuses. Por exemplo, esse final de semana tivemos uma procissão lá no bairro de Fátima. Muitas pessoas indo ali. Só para você ter noção, é a terceira maior procissão católica de Belém. E muitas pessoas estando ali por motivos diversos, para quererem uma graça, para quererem algum milagre. Mas eu quero dizer para você a maior coisa. O maior milagre que Deus pode operar é pegar um homem e uma mulher pecadora e fazer em seu adorador. Esse é o maior milagre. E é por isso que nós devemos primeiramente clamar. As outras coisas serão acrescentadas, como diz a palavra. Mas o que nós precisamos hoje, o que vai mudar esse mundo, meus irmãos, são homens e mulheres que têm integridade de serem cristãos verdadeiros. De serem cristãos além de discursos, de falas, de formas. Precisamos hoje de crentes que estejam alicerçados no Senhor. A segunda coisa que eu quero trazer a você nessa noite: o fundamento da vida cristã autêntica é estar alicerçado plenamente no Evangelho,
E a mensagem é que em mim não tenho escapatória. Eu estou condenado em meus pecados. Eu estou distante da cruz, como bem já disse Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Isaías está claro aqui para nós. Todos nós, todas as nossas justiças, todas as nossas qualidades, nada disso é capaz de aplacar a ira de Deus. A única coisa que aplacou, e é por isso que é o fundamento verdadeiro da vida cristã, foi o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E nós devemos todos os dias nos lembrar que o Evangelho não é mais uma historieta que você ouve, não é mais só palavras que você faz no seu plano anual, mas o Evangelho é o poder de Deus. Lembra o que acontece no fim de Lucas e início de Atos? Quando Jesus sobe e o Espírito Santo, o Consolador, desce sobre aquelas pessoas, elas são cheias de poder do alto, e mesmo diante de prisões, mesmo diante de perseguições, mesmo diante da morte, elas não cessam de falar. Pedro e Tiago são presos e dizem: não vamos deixar de falar. Os apóstolos, um a um, foram morrendo, e outras pessoas foram se levantando, anunciando o Evangelho, porque Ele é o poder de Deus que nem a morte consegue parar. Aquelas pessoas pregavam a Jesus, não porque era mais uma mensagem, não porque era uma coisa da moda, não. Elas pregavam a Jesus porque aquilo era a razão da vida delas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo era a razão da vida delas. Elas saíam para viver esse cristianismo, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja com quem me conhece, seja com quem não me conhece. E foram estraçalhadas naquele mundo. E eu quero dizer uma coisa para você: não pense que hoje é diferente. Você a cada momento é jogado para esse mundo e pode ser estraçalhado em qualquer momento pelo sistema desse mundo. Pense comigo aqui na realidade, por exemplo, da guerra. Em um dia as pessoas estavam calmamente, e no outro elas estavam sofrendo os bombardeios. E hoje já existem quase mais de 90 dias de guerra, ou já está bem mais de guerra. Lembra disso. Se você baixa a sua guarda, o mundo, o diabo, faz festa na sua vida. O pecado estraçalha a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa. Nós precisamos nos levantar como uma resistência a esse mundo. E a maior resistência é viver os princípios da palavra. Precisamos rasgar o coração, expor os nossos pecados, arrependidos, sermos regenerados segundo a mente de Cristo, produzir boas obras de arrependimento, manter uma vida alicerçada e protegida, marchando frente ao pecado, rumo à eternidade. Como o próprio apóstolo Paulo e tantos outros disseram: em nada tenho a minha vida preciosa, se eu não completar a carreira que me foi proposta. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Por que você chama Jesus de Senhor, Senhor, se você não faz o que Ele manda? Você pode ser hoje alguém que constrói a sua casa firmada na rocha, que constrói a sua vida firmada em Jesus. Ou você pode sair daqui como alguém que construiu a sua casa na areia. Uma hora virão os ventos e as tempestades, e você não terá a quem recorrer. Ou talvez você já está no meio dessa tempestade, e a sua casa já está a ponto de cair, a sua vida está a ponto de ser destruída. Mas eu quero dizer uma coisa para você:
Esse mesmo Deus, tão duro em seu discurso, tão duro em suas palavras, demonstra a sua graça e misericórdia ao ser pregado na cruz do Calvário por mim e por você. Deus não deixa de ser firme conosco, nem de falar duramente contra o nosso pecado, mas esse mesmo Deus provê salvação eficaz. Salvação eficaz. Que em nome de Jesus você encontre essa salvação e essa redenção hoje e sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Pai, estamos aqui diante de Ti, clamando ao Senhor e perguntando ao Deus, se realmente temos feito o que o Senhor manda, se nós não só temos clamado ao Senhor, falado, cantado, e o nosso coração está distante de Ti, Pai, distante de Ti. Nos ajuda a sermos, ó Pai, homens e mulheres íntegros diante do Senhor, que não tem divisão, que não tem uma vida dupla, que não tem uma vida na igreja e uma vida no mundo. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que confessam a Jesus e constroem a sua vida alicerçada na rocha, segundo a maneira de Cristo, segundo os princípios de Cristo Jesus. E em nome de Jesus agora, Senhor, te pedimos que todo aquele que tem a sua vida construída sobre a areia, todo aquele que está com a sua vida a ponto de cair, todo aquele que está com a sua vida a ponto de ser destruído, Pai, pelo pecado, por Satanás que está escravo, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, clamamos, ó Pai, que o Senhor liberte do pecado, Pai. Se algum que está vivendo no legalismo, Pai, se algum crente aqui nesta noite que está vivendo no legalismo, fala como crente, se veste como crente, faz as coisas que crente faz, mas não está com o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, transforma agora, Pai. Livra ele, Pai, de ver uma vida somente de aparências. Livra ela de viver uma vida somente de aparências. E se há alguém, Pai, que está distante, aproxima de Ti. O Senhor está aqui, Pai, de braços abertos, clamando, Pai, pelo pecador para que haja arrependimento. E em nome de Jesus, Pai, te pedimos que haja para a Tua glória e para a Tua honra. Te oramos hoje sempre. Amém.